Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje é uma reflexão. Sim, uma reflexão. Quem não tiver interessado no assunto, quem não quiser falar sobre esse assunto, quem não quiser ouvir sobre esse assunto, já pode ir pulando o vídeo, já pode ir pausando o vídeo, já pode ir ignorando o vídeo. Na verdade, esse é um tema que muitas pessoas que possuem acervos, que possuem coleções, sejam de livros, revistas, discos, carros, né? Coleções podem variar, né? Uma pessoa pode ter coleções de coisas mais baratas e coleções de coisas caríssimas, né? Mas tudo se resume, né, à vontade de ter, de possuir algo. E dias atrás, eu estava conversando com um amigo, quando ele me confidenciou que estava vendendo tudo praticamente de seu acervo, né? Acervo de discos e discos de vinil e também de CDs. Ele já havia começado a vender os discos de vinil e agora estava vendendo os CDs também. Segundo ele, porque não fazia mais sentido ter aquele material com ele, porque ele podia ouvir no Spotify, ele podia, né, a hora que ele quisesse ter acesso àquelas músicas, ele poderia, e que eles, os discos e os CDs, já cumpriram a função social deles, né? Segundo ele, durante um grande tempo fez parte da vida dele, mas agora ele queria dar um jeito da música retribuir para ele o que ele gastou com a música. Ou seja, ele conseguir aí algum dinheiro, né, para poder gastar ali com a sua família, né, com sua esposa, com os seus filhos, enfim, de alguma forma o dinheiro retornar para ele. Eu ouvi aquilo atentamente, ouvi o que ele falou, não contesto, que bom, eu já vou deixando claro aqui que eu sempre penso o seguinte: cada um vive a sua realidade. Então, eu não julgo o que cada pessoa toma de decisão para a sua vida. Né? Eu posso discordar? Posso, claro. Agora, eu não tenho direito de julgar, dizer que a pessoa está errada, que a pessoa está fazendo o papel de trouxa. Não, não, nada disso. Até porque eu também não gostaria que ninguém me julgasse, né? Pela mesma razão. Então, por isso, eu não entrei no mérito de dizer, nossa, mas por que você vai fazer isso? Ah, isso é errado. Eu apenas me limitei a dizer para ele que, no meu caso, ainda não chegou esse período, não chegou esse ponto da minha vida em que eu pense em me desfazer do que eu tenho, né? Dos meus discos, dos meus CDs, dos meus livros, das minhas revistas, enfim, do que eu tenho aqui na minha casa. Claro que cada um decide o ponto, né, quando isso vai ser necessário, e tem muitos que nem pensam, né, nessa hipótese. Né? E aí entra uma outra questão. Ele também falou o seguinte: veja bem, Aldo, esses dias eu estava conversando com um conhecido meu, e aí ele contou de um amigo dele que o cara tinha 35 anos e que ele também pensava assim: ah, eu vou vender minhas coisas depois que eu ficar mais velho. Agora não faz sentido. Para que me desfazer de algo que me traz prazer e tudo mais? Eu não quero fazer isso. E não demorou ali alguns meses, ele teve um infarto fulminante e morreu. Aí ele falando assim para mim: veja bem, Aldo, o que adianta a gente se apegar com as coisas, sendo que em determinado momento de nossas vidas pode ser que do nada assim a gente morra e deixe tudo, e aí quem ficar com isso aqui vai vender num sebo, vai a preço de banana, ou vai doar, enfim, não vai dar o devido valor que você dá. Pois bem, eu respondi para ele: olha, meu amigo, o que eu tenho para dizer para você sobre isso é o seguinte. Primeiramente, se a gente pensar dessa forma, se a gente for pensar, ah, eu não vou ficar mais um tempo com isso porque eu posso morrer e deixar isso, e alguém vai
vender, vai doar, aí não dá para você ter nada nessa vida, não dá para você ter um carro, não dá para você ter uma casa, porque você também vai deixar, você também vai, isso também não vai ficar. Você tem que ter consciência que a tua casa, o teu carro, na verdade eles não são seus também, eles também estão com você. Da mesma forma que uma coleção, da mesma forma que itens colecionáveis. Então, não dá para pensar dessa forma, pelo menos eu não vejo dessa maneira. Eu penso que a gente tem que aproveitar da melhor forma possível o que a gente tem, enquanto for possível, e se acontecer, né, e está sujeito, a gente não tem controle algum sobre a vida da gente, sobre quanto tempo mais a gente vai existir aqui na Terra, simplesmente a gente tem que aproveitar o máximo que pode daquilo que a gente tem e deixar que, né, o destino decida aí as nossas vidas e, no fim das contas, quando a gente partir daqui, se a gente tiver com os discos aqui ou com os CDs e alguém quiser doar, quiser se desfazer, aí já não me importa mais. Eu já não estou mais aqui. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou me limitar a desfrutar daquilo que eu tenho. Então eu não me desespero com essa situação, não penso muito nisso. Eu acho que não vale a pena sofrer por antecipação. Então, mais uma vez aqui falando, espero que vocês aqui também deixem seus comentários, o que vocês acham desse assunto. Eu sei que é um assunto um pouco pesado, mas que vale a pena abordar aqui, né? Porque ele foi um exemplo aí que me deu o gatilho aí para eu fazer esse vídeo, né? A vontade dele de se desfazer daquilo que ele tinha, né? Porque, segundo ele pode aproveitar isso de uma outra maneira, gastando com a família, viajando, comprando algo que vai ser útil, mais útil no momento para ele, para a esposa, para os filhos, do que ficar lá um item parado, né? Segundo ele, que ele também não está aproveitando, né? Aí esse foi outro detalhe que ele mencionou. Tem muita coisa aqui que eu não estou escutando, não estou ouvindo, né? E aí, por isso eu vou me desfazer. Por isso que eu disse que eu não o critiquei. No meu caso específico, eu tenho a minha coleção aqui, ouço, né? Lógico, tem coisas que você fica um tempão sem ver, sem ouvir. Por quê? Porque quando você tem um acervo grande, você, obviamente, não dá conta de ver tudo, de ouvir tudo. Então você vai vendo aos poucos, você vai passando ali, de repente você lembra, poxa, isso aqui faz muito tempo que eu não ouço. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu comecei a fazer os vídeos de ranking. Então, eu queria deixar para vocês essa reflexão aí, sobre esse assunto aí que o meu amigo mencionou, né? E como eu disse, eu não o critiquei, eu acho que é muito pessoal, né? Já disse isso, é muito de cada um decidir o momento de se desfazer ou não, né? Ou de ficar até 60, 70, 80 anos, se você tiver o privilégio de viver uma vida longa, né? Aí o tempo dirá se você vai ficar ou não. Da minha parte, se eu tiver essa oportunidade, o meu plano, né, que não está nas minhas mãos poder fazer ele ou não, o meu plano é sim, quando eu chegar a uma idade mais avançada, né, aí, sei lá, 65, 70 anos, eu chegar e me desfazer dos meus itens. Mas até lá, né, eu vou desfrutar, né, vou cuidar deles, e se não for possível, né, se eu não conseguir, né, se em algum momento da jornada a minha vida não for ceifada, né, e eu não puder fazer isso que eu estou pensando, não tem problema. Eu aproveitei da melhor maneira possível, durante muitos anos fiquei com esse acervo, então para mim não dá para você se grilar, na minha opinião não dá para você esquentar a cabeça com isso. Então a gente tem que ter uma plena consciência, e essa plena consciência também tem que nascer assim, no sentido de você não privar aqueles a quem você ama em nome de uma coleção. Ou seja, você deixar de cumprir compromisso, deixar de pagar contas necessárias para você ter um disco, um CD, você se endividar a ponto de você deixar de honrar
os teus compromissos mais essenciais. Isso também não pode, e eu já soube de situações que pessoas, né, colecionadores, fizeram isso, e aí passa a ser quase que uma patologia, né? Quase ser uma doença mesmo, né? Que precisa até de um tratamento ali, quem sabe até um tratamento psiquiátrico. Mas eu gostaria da opinião de vocês aqui a respeito disso. O que vocês acham? Quando chega a hora de parar? Chegou a hora de você sentir que você está na hora de parar, está na hora de você se desfazer daquilo que você tem? Deixa aqui o teu comentário, se você já passou pela tua cabeça fazer isso, ou se você nunca passou, ou se você pensa em fazer isso futuramente, qual que é a tua opinião a respeito desse tema. Era isso por hoje, um abraço a todos e até o próximo vídeo.